Olá, amadinhos! Estamos aqui firmes e fortes para prosseguir no nosso desafio. Hoje, dia 24 de dezembro, vamos dar continuidade lendo todo o capítulo 24 de Provérbios. E já quero deixar aqui o meu Feliz Natal para você. Nós sabemos que nós comemoramos, do dia 24 para o dia 25. Então, provavelmente, se você já está nos preparativos, então que seu dia seja abençoado e que a paz de Cristo e que, de fato, o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, esteja aí sendo celebrado na sua família, na sua casa, tá bom? Deus te abençoe rica e abundantemente nesse dia tão especial. E vamos aqui à nossa leitura, amém? Então, capítulo 24 de Provérbios, vamos ler a partir do versículo 1. Eu sempre leio todo o capítulo e depois eu faço alguns comentários e apontamentos, e que o Espírito Santo possa continuar a falar a cada um dos nossos corações. E diz assim a palavra do Senhor: Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força, porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal ele não abre a boca. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecados, e o zombador é abominável às pessoas. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabíamos de nada. Mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Meu filho, coma mel, porque é saudável, e favo, porque é doce ao paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Não espie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do seu inimigo a sua ira. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Meu filho, tema o Senhor e o Rei, não se meta com os revoltosos, porque de repente são destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do Rei, quem a conhecerá? Estes também são provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreendem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem engane com os seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e cobertos de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado.
Glória a Deus. Lemos aqui todo o capítulo 24 e vamos a algumas observações. Nós vemos, como todo o livro de Provérbios nós temos observado, cada versículo trata de um assunto diferente ou é complementar a algum tema que já foi tratado anteriormente. Então, Salomão está sempre aqui reforçando aquilo que já foi falado e ele segue adiante ensinando novas condutas, novos provérbios de sabedoria. E aqui eu vou separar alguns, então, que você também faça a sua leitura particular e compartilhe aqui, quem sabe nos comentários, aqueles provérbios que chamaram a sua atenção. Eu vou começar aqui pelo provérbio 3 e 4, 13 e 14, que vem falando exatamente sobre o valor da sabedoria. Olha só o que dizem, vamos relembrar. Com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. E aqui até continua, porque também é, de certa forma, uma continuidade acerca do valor, da preciosidade que é a sabedoria. Ele continua no versículo 5. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força, porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Então, olha só, a sabedoria, quantos benefícios ela te dá. Ela te consolida para que você possa construir a sua casa, para que você possa, aqui era um tempo de guerra, então estava falando, como já foi falado anteriormente, mais do que a força do braço, mais do que o valente, a sabedoria tem um peso, um valor muito mais precioso. A sabedoria tem um peso mais precioso do que até aquele que é valente, mas não sabe se dominar. Então, sejamos sábios. E ele aqui vem falando no outro versículo 13, meu filho, coma o mel porque é saudável e o favo porque é doce ao paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Aquele que encontra a sabedoria, a sua esperança não será frustrada. Não irá ter um caminho que no final não vai advir dele nenhum benefício. Pelo contrário, se você tem sabedoria, o caminho que você percorrer, aquilo que você desejar no seu futuro virá. Porque você está percorrendo um caminho de sabedoria, um caminho de inteligência, e assim a sua força é consolidada, assim você vence as guerras, assim você avança de fato. Então, como é preciosa a sabedoria. E eu sempre friso aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, já disse no capítulo 1, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, venhamos adquirir, pedir ao Senhor que nós venhamos ter olhos abertos espiritualmente falando para temer Ele. Não ter medo, mas reverência à sua santidade. Porque se eu tiver esse princípio, eu conseguirei desenvolver a sabedoria e adquirir todas as bênçãos que vêm junto com ela. Amém? Então vamos aqui a mais um capítulo. Vem falando sobre versículo 11 até o 12, que diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabemos de nada. Mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Então aqui, nós já vimos aqui em outro provérbio, o Senhor aqui direcionando, Salomão a escrever, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então o Senhor está ali nos direcionando a, quando tivermos a oportunidade de fazer o bem a alguém, que nós não venhamos deixar essa oportunidade passar. E aqui esse conselho, mais uma vez, ele é reforçado. Se você tem o poder de colocar alguém em liberdade, de desatar e desviar o passo de alguém da matança, da morte, do mal, se você tem a condição de auxiliar alguém, não finja que não é com você, porque a Bíblia está dizendo, você poderá dizer, eu não vi, mas aquele que pesa os corações não vai estar vendo? Aquele que sabe de todas as coisas, que ele vem falando aqui, que atenta para a sua alma, não ficará sabendo? Ele não vai pagar a cada um segundo as suas obras? Então preste atenção. Se você puder fazer, querido, faça. Já tenha isso na sua mente. Se você pode fazer, que realmente, que o outro já considere feito, porque você vai aproveitar cada oportunidade para abençoar.
quando nós abençoamos a vida de outras pessoas, nós somos fortalecidos. Eu me lembro da passagem de Jesus com a mulher ali no poço, a mulher samaritana, em que Jesus ele envia os seus discípulos para comprar comida, e ele fica ali e então tem um encontro com aquela mulher. E quando os seus discípulos retornam já com os mantimentos, eles veem Jesus conversando com a samaritana, depois ela vai embora. E então os discípulos se aproximam e começam a oferecer a comida ao Senhor Jesus. Começa a dizer, Senhor, coma, mestre, coma. E a frase que sempre fica no meu coração é que Jesus responde para aqueles discípulos: uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus, enquanto ele obedecia ao Pai, enquanto ele fazia a obra do Pai, ele era fortalecido. Não dizendo que a comida física não é importante, não era isso que ele estava dizendo, mas sim que o fortalecimento, a força dele vinha de obedecer. Assim também, quando nós obedecemos, quando nós praticamos aquilo que a palavra de Deus diz, que aqui no caso nós estamos lendo que é abençoar aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão cativos, nós colocarmos em liberdade, aqueles que estão caminhando para a morte, tirar, guiar pelo caminho da justiça. Se nós temos essa oportunidade, que façamos, porque enquanto fazemos, nós podemos repetir o mesmo que Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Enquanto vamos fazendo a vontade do Pai, essa comida vai nos fortalecendo, a obediência vai nos fortalecendo para que a gente continue de pé e avançando também. Continuamos aqui outro versículo que fala sobre o caminho do preguiçoso. Mais uma vez, Provérbios falando contra a preguiça, porque a preguiça vai gerar um terreno cheio de espinhos, a preguiça vai gerar malefícios, a pessoa vai desejar ter, mas não terá nada. E é isso que Salomão ele mais uma vez reforça, porque esse versículo tem exatamente igual, que já foi citado em outros capítulos, que vem falando isso: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará como um homem armado. Então, se no capítulo anterior, no capítulo 23, depois se lembra que tem lá, se eu não me engano, o versículo 3, vem falando para nós não corrermos e não nos fatigarmos, não nos cansarmos buscando as riquezas, porque ela vai voar, Ela pode voar como uma águia, voando, alçando voos altos, pode ir embora. A gente não deve ter a nossa vida e toda a nossa energia para buscar riquezas, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, se eu me esforço por completo, o fundamento da minha vida é dinheiro, isso também vai acabar mal. E aí a Bíblia fala que é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Mas se eu também sou um preguiçoso, sou uma preguiçosa, eu não faço nada, então infelizmente o que eu terei é miséria. E aí, enquanto que aquele que só busca a riqueza também pode ver ela voando, aquele que não busca, com certeza, não vai ver nada. Não vai ter nem ela voando, porque ela nunca existiu na vida dele. E a Bíblia fala que ele vai ser como um ladrão, vai ficar pobre como alguém que é atacado por um ladrão, que cai em armadilhas. Então vamos pedir ao Senhor sabedoria, força, vigor, para que nós não venhamos ficar sempre postergando. É isso que ele está dizendo aqui. Um pouco de sono, não vou dormir só mais um pouco. Um braço cruzado, vou deixar passar. E então a sua pobreza e a sua miséria virá, sem você perceber, porque está sempre deixando para depois. Venhamos abandonar isso e seguir com a graça do Senhor. E aqui eu finalizo com o primeiro versículo que está nesse capítulo, que é o versículo 1, que vem dizendo o seguinte: não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja violência e os seus lábios falam para ferir. Outro versículo que continua aqui reforçando é o 19, que diz: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro e a lâmpada dos ímpios se apagará. No capítulo anterior, 23, foi falado acerca de invejar aqueles que são ímpios, aqueles que são injustos. Querido, para onde você tem colocado os teus olhos? Porque sim, aqueles que não se preocupam com nada, aqueles que não têm amor ao próximo, o amor ele dá trabalho.
o amor, ele vai nos colocar em determinadas situações desconfortáveis, porque você vai mudar às vezes sua rota para auxiliar alguém, para chegar e caminhar mais uma milha com alguém que precisa. Mas aquele que não tem amor, aquele que não olha para o seu próximo, o caminho dele é um só, ele vai reto. E às vezes pode parecer que ele está indo mais rápido e mais longe do que nós. Mas a Bíblia está falando, não tenha inveja disso. Porque o final deles, dos malfeitores, Deus é que vai chegar e vai cuidar deles. Não pense que Deus não vê isso, mas também o seu coração não tem que ficar apontando e rindo e esperando com a expectativa do mal. Porque também a própria palavra de Deus vem dizendo no versículo 17, quando o seu inimigo cair, não se alegre. Tenhamos sede de justiça, não de vingança. Então deixa que Deus vai julgar, enquanto a nós devemos continuar perseverante praticando a vontade de Deus. E ao ler isso, o versículo 1 e o 19 me fez recordar do Salmo de Asaf, o Salmo 73. E eu vou ler aqui o que ele diz. Vou ler, na verdade, alguns versículos, o versículo 2 e o versículo depois 17, que diz assim: Quanto a mim, porém, quase me desviaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele aqui continua falando de tudo aquilo que ele via de positivo, entre aspas, nos arrogantes. Mas ele continua depois, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair em destruição. Queridos, então, não inveje o invejoso, não inveje o ímpio, porque o final dele, Deus não está perto dele. Antes ele vai ser colocado em lugares escorregadios, antes ele vai ser colocado em lugares em que o final dele vai ser destruição. Então, cuidado para onde você está olhando, porque aqui Asaf ele declarou: quanto a mim, quase me desviei, porque eu fiquei olhando o caminho dos ímpios, dos arrogantes. Então, cuidado, a Bíblia está aqui nos alertando, não inveje, não fique ali olhando a vida do outro. Poxa, olha, rouba e tá ali, ó, fazendo mais uma viagem. É mal educado com os outros, mas tá prosperando. E aí você fica conjecturando, não faça isso. E também não fique na expectativa da queda do outro. Ah, eu tô vendo isso, mas eu sei, ó, Deus disse na palavra, aleluia. Vai chegar e ele vai escorregar. Porque a Bíblia também fala que se você se alegrar quando o seu inimigo cair, Deus vai desviar do seu inimigo a ira. Deixa Deus ser Deus, ele não está pedindo auxílio de ninguém. Então somente faça aquilo que a Bíblia te propõe, ouça a vontade de Deus, obedeça e siga aquilo que é a vontade do Senhor. E não inveje e tampouco tenha de ser juiz da vida dos outros, porque Deus é que vai julgar a cada um. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você medite, compartilhe aqui também o versículo que falou ao seu coração e que nós venhamos fazer como a Bíblia falou, que nós venhamos desejar a sabedoria como um favo de mel, porque isso vai nos dar um futuro. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e até amanhã, dia 25, é Natal, você vai estar com a sua família, mas ainda assim, dá para você continuar lendo a palavra de Deus, alcançando voos mais altos e assim crescendo no conhecimento. Um grande beijo, Deus te abençoe rica e abundantemente. Beijinhos.